Boa tarde, quarto ano. E aí, como tem passado? Vamos continuar com nossa aula de Geografia? Aula 3 da apostila 3, sou a professora Adriana Azzoli e nós vamos fazer hoje a unidade 10, as regiões do Brasil. Nós já estudamos as regiões, lembram? Agora nós vamos ver um pouquinho mais sobre ela. Vamos fazer a página 165 até a página 173. Mas antes de começar, vou fazer uma perguntinha. Já fizeram o desenho de vocês do Outubro Rosa? Já mandou para a professora? Nós estamos na quarta-feira, hein? Vamos à nossa rotina. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos conhecer mais sobre as 5 regiões do Brasil. Nós vamos fazer a leitura das páginas 165, 166 e da 168 até a página 170. Vamos resolver questões de análise de gráfico juntos e em casa. Vocês vão terminar a atividade 1 da página 166 e 167. Também vai ficar de tarefa, atividade 3, o exercício 2, que vai estar na página 172 e 173. Terminar a atividade 4, exercício 2, também na página 175, e fazer as tarefas 1, 2 e 4 na página 176, 177 e 178. O exercício 3 lá da tarefa não precisa, mas preste atenção que tem vários exercícios durante a aula que vocês vão precisar terminar. Tudo bem? Tirar as dúvidas, as correções das atividades, tarefa, vocês já estão acostumados a mandar para o professor. Começando a nossa aula, lembrar o que nós já estudamos. Olha, nós estudamos as cores da bandeira do Brasil, o que representa cada cor. Estudamos o que representa as estrelas. Lembra nosso estado, Distrito Federal? Nós também estudamos as divisões, a criação de novos estados, o Mato Grosso do Sul e depois a formação do Tocantins. E por último, nós estudamos o que era altitude, a altura de um lugar em relação ao nível do mar. Quanta coisa nós já fizemos nessa apostila. Hoje nós vamos falar das regiões do Brasil. Os estados brasileiros têm necessidades, algumas comuns a todos, outras que são próprias de cada um. Por exemplo, todos precisam de hospitais, energia elétrica, água tratada, estradas, escolas e etc. Porém, tais necessidades variam de acordo com a quantidade da população e com as características de cada estado. Primeira coisa, começamos a nossa leitura, começamos nossa aula e percebam, já está grifado. Lembra, tudo que é importante a gente já vai grifando. E entendendo esse parágrafo, os estados têm necessidades, mas todos os estados são iguais? As populações são iguais? Não. Tem lugar que tem mais população, mais gente morando. Então, ele precisa ter mais escolas, precisa ter mais hospitais do que aquela região que tem menos habitantes. Então, isso nós vamos ver aqui. Para realizar essas obras, escolas, hospitais, é preciso um alto investimento, pois a maioria delas é muito cara. E, por isso, muitas são realizadas pelo governo federal. O governo federal lembra lá do presidente, seus ministros, seus assessores. Nas imagens nós estamos vendo ferrovia, é uma das obras que é responsabilidade do governo federal, ferrovia onde anda trem. Aqui nós vemos o porto de Suape, lá em Pernambuco. Porto é onde chegam os navios. Nós estamos vendo aqui o Instituto Federal. Nós temos aqui em Barreiras o Instituto Federal também. Esse é do Paraná. É responsabilidade do governo federal. E as hidrelétricas, usina hidrelétrica. Essa aqui é lá no Xingó, no estado do Sergipe. Usina hidrelétrica, só para lembrar, é onde tem uma represa de água para transformar em energia elétrica. Trocar ideias. Pense e responda como o governo federal define quais obras, como as retratadas nas imagens acima, são mais necessárias e em que locais elas deveriam ser feitas. Gente,
tantas obras. Nosso Brasil é grande. Como que o governo federal decide, olha, eu tenho que fazer essa obra e neste lugar e não no outro? Lembra que o governador de cada estado é responsável para gerar melhorias para o estado, tá? Nós estamos falando do governo federal. Essa perguntinha, como o governo vai decidir? Ele precisa dos dados do IBGE. E esse nós temos na apostila. Esse texto de novo grifado, prestem atenção nas partes importantes e já vai servir para responder às atividades. IBGE. O que é IBGE? É uma sigla. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Olha as iniciais. IBGE. Esse IBGE ele foi criado pelo governo federal em 1936 para mapear e analisar o território nacional, contar a população, mostrar como as pessoas trabalham e também como vivem. Com esses dados, o governo fica bem informado sobre o país e pode elaborar a maioria das políticas públicas, definindo onde é necessário construir hospitais, universidades, portos e estradas, por exemplo. Então, o IBGE, ele contrata pessoas para trabalhar. E essas pessoas vão nas casas, pegam os dados, quantas pessoas moram, qual é a renda da família e passa isso tudo para o governo. Dessa forma, o governo vai analisar, será que o que tem nessa região é suficiente? O que eu preciso melhorar? Qual região precisa de mais investimento? E é assim que o governo decide o que fazer. Para facilitar a análise dos dados que obtém em todo o Brasil, o IBGE agrupou os estados brasileiros em regiões. Atualmente são 5. Lembram que nós já estudamos? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Por que ele fez isso? Porque dessa forma facilitaria o estudo de cada área, de cada região. Aqui na imagem mostra, olha lá, um funcionário do IBGE fazendo uma pesquisa com uma dona de casa. Vamos para a atividade 1. Volte ao tópico coletando dados, o IBGE, para responder as perguntas. Então, vocês vão voltar nesse texto. As partes grifadas, vocês já conseguem responder as perguntas. Olha lá, letra A. O que significa IBGE? Lembram que aqui tem, ó, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Então, respondendo, IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Releia o texto para responder as perguntas. Preste atenção nas partes grifadas. Vocês vão acabar de responder essas perguntas na tarefa de vocês. Continuando, exercício 2. Observe o mapa. Olha o nosso mapa do Brasil. Mas esse mapa, ele está dividido, não é nos estados, certo? Essas linhas estão marcando o quê? As regiões. O que pede? Letra A. Pinte no mapa cada região de uma cor. Então, se são 5 regiões, nós vamos escolher 5 cores diferentes. Mas não pode usar a cor azul. Azul a gente só usa para rios e mar. Tudo que é água, tá? Então, no mapa, 5 cores menos azul. Complete a legenda do mapa relacionando o nome das regiões às cores que usou para pintar. Embaixo tem legenda. Então, vocês vão pintar uma região, colocar o nome e já vem aqui embaixo. Marca na legenda da mesma cor. Um exemplo, nós já fizemos aqui, ó. Que região é essa? Essa é a região Nordeste. Então, a gente vem na legenda, procura o Nordeste e pinta da mesma cor. Vocês vão fazer isso com todas as outras regiões. Continue pintando e colocando os nomes das regiões. Lembre-se, a legenda tem que receber a mesma cor da região correspondente. Então, cada região de uma cor, pintou lá, já vai na legenda, pinta a legenda. Nossa região Nordeste
nossa legenda feita. Todos os nomes, tá? Pintar e com nome. Você sabia, vocês vão ler em casa. Leia para saber mais, é sobre o IBGE. Lendo esse texto, você sabe dizer qual foi o primeiro nome que teve IBGE? O IBGE é uma instituição importante? Porque o atual IBGE mudou de nome? Presta atenção nessas perguntas do Zé Carioca, leia e depois vocês respondam. Continuando, a divisão regional também tem sua história. Nesse texto, presta atenção, já estamos grifando. E nós já vamos fazer grifar as partes importantes e já vamos responder os quadradinhos que estão ao lado dos parágrafos. Começando na leitura. A divisão regional criada em 1942 pelo IBGE, olha lá o início, foi feita levando em conta principalmente a semelhança das paisagens naturais. Que semelhanças? A forma do relevo, o clima e a vegetação. Então aqui a gente já percebe o quê? O IBGE criou a primeira vez que dividiu as regiões, foi em 1942, e eles olhavam as paisagens, muitas montanhas, ou um terreno mais planície, retinho. O clima, muito calor, colocaram junto. Muito frio, não, esses ficam juntos. E assim eles agruparam os estados. Quadradinho do lado já faz a pergunta. A primeira divisão regional, em 1942. Critérios, quer dizer, qual critério que eles usaram para fazer essa divisão? Já está escrito, grifado. Semelhança das paisagens na forma do relevo, clima e vegetação. No nosso mapa divisão regional, lá em 1942, a gente percebe que não era a mesma coisa. Olha como eram divididas as regiões, cada cor está representando uma. Era diferente. E o Zé Carioca já fala, nossa, as regiões tinham nomes diferentes. Vocês percebam? Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional. Olha a divisão, nosso estado aqui de São Paulo fazia parte do Sul. E a hoje? É desse jeito? Então, continuando, leitura. Como você sabe, no decorrer do século passado, parte da população migrou do campo para a cidade. E o Brasil se transformou. As cidades cresceram, aumentou o número de indústrias, as ruas encheram-se de carros. Casas, lojas e fábricas passaram a ter energia elétrica, telefones, computadores. E aos poucos, mais e mais pessoas adquiriram os eletrodomésticos, como geladeira, fogão a gás, máquina de lavar e de secar e roupas, máquina de lavar e de secar roupas e etc. Só para entender, o que aconteceu? Já estudaram, sabem que há um século atrás, quer dizer, mais de 100 anos atrás, as pessoas moravam, a maioria, nos campos, na zona rural. E resolveram, em busca de trabalho, de condições melhores de vida, as pessoas começaram a mudar para a cidade, migraram para a cidade. Vieram muitas pessoas. O que aconteceu? As cidades começou a aumentar o número de pessoas, as cidades aumentaram, carros dentro da cidade. Então, trocou. Antes era muito na zona rural e passou a ser muito na zona urbana. Isso é a migração. Tá? Então, aumentou o número de pessoas na cidade, aumentaram as indústrias, porque tinha pessoas trabalhando, aumentou as tecnologias, né? Isso é a evolução. Já grifamos e a gente responde o quadradinho que está do lado. Quais as modificações ocorridas com a migração da população do campo para a cidade? Quer dizer, o que aconteceu? O que mudou? Crescimento das cidades, a industrialização, energia elétrica e os avanços tecnológicos. Continuando, o Brasil se transforma num país urbano e moderno. Quer dizer, o país passou a ter mais pessoas morando nas cidades, na zona urbana. À medida que o Brasil mudava, o IBGE fazia modificações na divisão regional. A divisão utilizada atualmente, que hoje nós temos, é de 1969.
e leve em conta as semelhanças entre as regiões, não apenas em relação aos elementos naturais, mas também aos aspectos sociais e econômicos. Lembram que na primeira divisão da região, eles olhavam os aspectos naturais, como era a natureza, o clima? Mas como a população começou a ir para a cidade, teve mudanças, eles começaram a olhar isso também. Peraí, essa região tem mais pessoas? Qual é? Tem muitas indústrias, muito dinheiro gerando? Como essas pessoas vivem? Então, tiveram que fazer uma nova divisão, novas linhas, mudando as regiões. Perguntinha do lado. Quais foram os critérios para a divisão de 1969? Já está grifado semelhanças físicas, sociais e econômicas entre as regiões. Embora a última divisão esteja mantida, ela foi modificada em 1988 com o desmembramento do estado de Goiás e a criação do Tocantins. Aquele estado continuou pertencendo à região do Centro-Oeste, mas Tocantins passou a integrar a região Norte. Gente, vocês lembram que na última aula, nessa apostila nós estudamos que teve a criação do estado de Tocantins, Goiás foi dividido? Pois bem, Goiás, a parte de baixo, continuou na região Centro-Oeste, mas Tocantins, que é a pontinha de cima, passou a ficar na região Norte, tá? Então essa foi a última alteração. Respondendo à atual divisão regional, quando aconteceu a data? 1988. Que fato que desencadeou a nova divisão? A criação do estado de Tocantins. Região onde o estado de Goiás está localizado. Goiás continua na região Centro-Oeste. Região onde o estado de Tocantins está localizado. Tocantins foi para a região Norte. E para terminar o nosso texto, desde então não houve outras alterações, mas para se adequar às mudanças do país, o IBGE pode propor novas modificações na atual divisão regional. Pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Nós não sabemos. E o Zé Carioca já fala aqui, grifar o texto enquanto lemos é muito importante para entendermos o que está dizendo e responder às atividades. Atividade 2, releia o tópico, a divisão regional também tem sua história e grife as ideias principais. Nós não grifamos? Preencha os quadros laterais, já respondemos? Portanto, já fizemos juntos. Essa atividade é só vocês agora. Pausem o vídeo ou peguem o PDF que o professor vai disponibilizar e façam para a apostila. Agora, analisando gráficos. Sabe o que é gráfico? Eu tenho certeza que vocês sabem. Vocês vê gráfico desde lá de pequenininho, primeiro, segundo, terceiro ano, quarto ano, sabe. Mas só para lembrar, nós colocamos o exemplo. Na sala de aula, a professora queria saber qual era a fruta preferida do quarto ano, banana ou maçã? E as respostas foram o seguinte. A Júlia, Júlia, vê se a gente acertou. Ela falou banana. João Pedro, o que você gosta? Aqui o meu João Pedro falou maçã. E o Eduardo? Aí vai falar Eduardo, obrigada, tá? Professora Adriana amou. Ele escolheu banana. A Débora e Yasmin, e aí? Banana ou maçã? Eu acho que é banana. A Heloísa escolheu banana. Cauã, será que eu acertei na maçã? A professora também escolheu maçã. Como que a gente monta um gráfico? Para montar um gráfico é preciso uma linha vertical. Lembrem, gente, linha vertical é a linha em pé, tá? Essa linha em pé nós colocamos as quantidades, os valores. Uma linha na vertical para representar os números e uma outra linha na horizontal. Linha vertical com as quantidades e a gente põe uma na horizontal. Linha horizontal, eu falo para os meus queridos alunos, gente, se vocês gravarem, vocês não trocam mais. Horizontal é horizonte, é reto, tá? Horizontal, reto. Na horizontal,
nós colocamos o que nós estamos analisando. Nesse caso, a maçã e a banana. Depois a gente precisa contar as frutas. Aqui nós estamos vendo fruta. Olha lá, a Júlia escolheu banana, uma banana. Do João Pedro vai para o gráfico da maçã e a gente vai contando quantas tem de cada uma. Contamos as frutas e fazemos as colunas do gráfico. Nesse caso, coluna porque está em pezinho, certo? E aí nós vimos, nós temos 3 maçãs e 4 bananas. Essas foram as escolhas dos alunos do 4º ano. A atividade 3, a gente vai analisar um gráfico. Mas esse gráfico está falando das regiões. As regiões brasileiras têm características diferentes. Observe os gráficos a seguir com dados coletados pelo IBGE, então são dados verdadeiros, sobre área e a população de cada uma delas. Moçada, área é superfície, o tamanho de um lugar, tá? Então, quando falar em área, pensa que é aquela superfície onde está em cima, onde as coisas estão em cima. Gráfico 1 mostra a área por região. Fizeram esse gráfico em 2014. Percebam que nós temos os tamanhos. Olha aqui os números mostrando o tamanho, a superfície de cada um. Embaixo nós temos as nossas regiões. E nós temos as coluninhas. Região Norte, tá? Região Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Olha aqui no nosso mapa. Região Norte, ela tem 4 milhões, aproximadamente 4 milhões de quilômetro quadrado. Nós temos o Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, área é esse tamanho, essa superfície de cada uma. Olhando o gráfico, a gente já percebe maior região Norte e menor a região Sul. Vamos para as perguntas. Liste as regiões em ordem decrescente. Mais uma coisa fácil gravar para vocês não confundirem. Então vamos ver assim, professora, crescente. É do maior para o menor, do menor? Pensa um pouquinho. Crescente. Crescente não é crescer? Então, do menor para o maior. Se cresce, começa pequenininho. Conforme vai crescendo, vai aumentando. Mas e decrescente? Essa sílabazinha na frente está indicando o contrário. Crescente cresce, então decrescente diminui. Se diminui, é do maior para o menor. Então, nós vamos colocar as regiões da maior para a menor em relação à sua área, olhando o nosso gráfico. Qual que é a maior? Olha aqui, é o norte, mas ela quase chega a 4 milhões. Chegou? Não, ela é aproximadamente. Olha lá, depois a segunda maior, Centro-Oeste, mas ela é 1.500.000 em ciminha? Ela passou um pouquinho, então aproximado. Terceira maior, Nordeste, que está aí em cima certinho do 1.500.000, de 1.500.000. Em seguida, nós temos aqui o Sudeste, que quase chega no 1 milhão, e a região Sul, que passa um pouquinho dos 500.000. Então, percebam que aproximado. E para isso, a gente colocou em ordem decrescente e a gente usa essas duas cobrinhas. Esse sinalzinho significa aproximadamente. Qual região tem a maior área? Ficou fácil, né, pessoal? A região que tem a maior área é a região Norte, com aproximadamente 4 milhões. Qual que tem a menor? Olhando aqui, a região Sul, com aproximadamente 510 mil. O exercício 2, observe a distribuição da população brasileira nas 5 regiões, da mesma forma que o outro, só que agora nós temos quantidade de pessoas, população em cada área dessa, tá? Em cada região. Essa atividade vocês vão fazer sozinhos. Mesma coisa que a anterior. Então, analise o gráfico da população e responda as questões.
A Zé Carioca vem com uma pergunta interessante. Você acha que um lugar populoso é sempre aquele que é maior? Quer dizer, onde tem mais espaço, tem mais gente, significa que quanto maior a área, vai ter mais pessoas? Presta atenção no exercício 3. O gráfico 3, eles uniram os dois gráficos. O 1, que era da área, e o 2, a população. Colocaram juntinhos. O azul representa a área e o verdinho representa a população. Se a gente analisar esse gráfico, o que a gente percebe? Que na região norte, que tinha maior área, ele tem pouquinhas pessoas. E a região sudeste, nós aqui, ele tinha uma área pequena, tem uma área pequena. Mas a população daqui é a maior. E aí? Então percebam aqui, região norte ela é grandona, mas tem poucas pessoas. Região sudeste, muitas. O que será que tem no sudeste que no norte não tem? Será que o estado de São Paulo tem alguma coisa a ver com isso? Lembra da evolução? Lembra que nós estudamos nosso estado? Será que o progresso do estado de São Paulo chamou as pessoas para procurar melhores condições de trabalho, de vida? Respondendo, comparando a área e a população das regiões sudeste, nossa aqui ó, sudeste e norte, nós vamos olhar esses dois, sudeste e norte, podemos afirmar que a região norte tem maior área, mas é a segunda menos populosa? Olha lá, ela é a maior área. E menos populosa? Sudeste e centro-oeste está bem parecido. Então, tá verdadeira? Tá verdadeira. Sudeste tem maior área, mas é a segunda menos populosa? Sudeste tem a maior área? Já pulou aqui. Errado. Região norte tem a menor área? Já nem vou ler. Norte é a maior. Região norte tem a menor área? De novo. Errou. Já não marco mais. Letra B. É correto afirmar que quanto maior a área de uma região, maior será a sua população? Nós estamos vendo por aqui que não, né, pessoal? Então, não é possível afirmar isso, pois as regiões do Brasil com maior área, o norte e o centro-oeste, esse e esse, são também as menos populosas, onde tem menos população. Não iremos fazer o exercício 1 da atividade 4. Nós precisaríamos estar em sala de aula com material próprio e fazer o jogo. Então, nós já vamos passar para o exercício 2. O exercício 2 é uma cruzadinha. E esse eu falei, não, quarto ano dá conta, né, Caio? Eu acho que o quarto ano consegue. A professora Adriana fala sempre, leia leia cada item como se fosse uma pergunta, tá? Qual região com maior número de estados? Olha a região, nós já estudamos, olha o nosso mapa. Exemplo, letra G. Aqui está assim, estado cuja capital é Boa Vista. Eu pergunto, qual estado a capital é Boa Vista? Olha lá, letra G, o estado é Roraima. Completem o restante e manda para o professor. Você notou que as regiões mais populosas do nosso país são as que primeiro foram colonizadas? Onde havia as capitanias hereditárias, os engenhos de açúcar e as minas de ouro? Pense na relação que isso tem com o desenvolvimento das regiões, as oportunidades de trabalho, tecnologias, indústrias, universidades, melhores opções de lazer e qualidade de vida. História entrando aqui. Por quê? Vocês estudaram com a professora Adriana Neves que os portugueses chegaram pelo nosso litoral. Para cada um foi dado uma faixa de terra, que eram as capitanias hereditárias, né? Eles tinham os seus direitos e seus deveres. Lembram de tudo isso? Por que será? Será que essa nossa região, onde tinha a capitania de São Vicente, os engenhos de açúcar, progrediu? Lembram disso? Será que tem a ver com as melhores condições? É uma pergunta do nosso amigo Zé aqui. Sobre o nosso amigo Zé Carioca, que nós mostramos em várias aulas, ele participou com a gente,
Nós vamos colocar para vocês um vídeo falando da história dele e um outro dando um desenho do Zé Carioca com o Pato Donald. E ele fala aqui, conheço a minha história, um desenho que eu participei. Então, a aula de hoje a professora vai colocar. É legal ver como surgiu. O Zé Carioca, um papagaio, é aqui do Brasil. Como que foi parar lá nos Estados Unidos? E aqui um desenho divertido entre os dois. Chegou a hora da nossa tarefa. Terminar a atividade 1 da página 166 e 167. Lembra que nós já fizemos a letra A, é analisando o texto, já está grifado. Fazer o 1, 2 e 4 das páginas 176, 177 e 178. O 3 não vamos fazer. Do em casa, que a gente ainda não explicou, o exercício 1 fala, coloque seu mapa do Brasil em transparência sobre o mapa Brasil Divisão Regional do IBGE e preencha o quadro a seguir. O que vocês vão fazer? Nós já estamos dando o mapa aqui. Vocês vão simplesmente olhar, analisar a região norte. Vocês já sabem que o norte está aqui. Que vocês vão pegar unidade federativa. O que é unidade federativa? Todos os estados. Então, pega lá, Amazonas. A sigla de Amazonas, AM. Capital sempre onde tem a bolinha. Então, vocês vão preencher esse quadro. Olha lá, Amazonas, AM, onde tem a bolinha, já está escrito Manaus. Usa esse mapa para fazer a tarefa. Exercício 2. Compare o mapa da Divisão Regional Brasileiro de 1942, que está na página 169, com o mapa da divisão atual, que está na página 167. Aqui nós temos os dois, a página 169 como era, lembra os nomes diferentes? E como é hoje, que vocês pintaram e colocaram o nome. Responda no seu caderno. Não tem espaço, moçada, resposta, caderno. Quantas regiões havia no Brasil? Lá no primeiro, cada cor uma região. Quantas regiões tem hoje? Que mudanças ocorreram em relação aos nomes? Olha aqui, percebam aqui. Registre as mudanças que ocorreram na região centro-oeste. O que aconteceu de diferente aqui? E a atual região nordeste era dividida em quantas regiões em 1942? Olha aqui o nosso nordeste. Exercício 4. Marque as alternativas corretas. Leiam, analise o gráfico e marque as alternativas corretas. Terminamos nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra de novo na sexta-feira.